Bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos e bem-vindas à 7ª aula da palestra da Formação Regional para Servidores Públicos no atendimento à população negra e enfrentamento ao racismo no Grande ABC. Sou Tuane, funcionária pública da educação na Prefeitura de São Caetano do Sul, publicitária e estudante de Direito. Convidamos aos presentes a ocuparem seus lugares. Solicitamos que deixem seus celulares em modo silencioso, preferencialmente. Convidamos para uma breve saudação e acolhimento a coordenadora do Grupo de Trabalho de Igualdade Racial, senhora Andréa Miguel. Convidamos também o secretário executivo do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, engenheiro Edgar Brandão. Convidamos também para compor a mesa de acolhimento o ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo, senhor Benedito Mariano. Convidamos a senhora Andréa Miguel para fazer uso da palavra. Bom dia a todos e todas. Tá? A formação está chegando na sua metade, né? A 7ª aula. E o GT Igualdade Racial ele está muito satisfeito, né, com o êxito, com a participação de todos vocês. Agradecemos a participação, o interesse de todos, né? E essa iniciativa é do Grupo de Trabalho da Igualdade Racial. E essa proposta dessa capacitação, ela consta, né, no Plano Plurianual Regional de 2019 e 2021. E é fundamental, né, para o fortalecimento de políticas públicas da igualdade racial. Eu gostaria de estar agradecendo a presença de todos vocês mais uma vez. Tá? Muito obrigada. Pedimos ao senhor Benedito Mariano que faça uma breve saudação. Bom dia a todos e a todas. Prazer voltar aqui ao consórcio. Militei aqui há alguns anos, trabalhei na região 6 anos e meio. Coordenava aqui o GT de Segurança Pública. Então, para mim é um prazer. O GT Igualdade Racial me convidou para conversar um pouco sobre racismo e segurança pública e violência policial, enfim. Queria agradecer em nome da Andréa, o GT, e em nome do Edgar Brandão Júnior, secretário executivo, o consórcio do Grande ABC pelo convite. Agradecemos. Passamos a palavra ao secretário Edgar Brandão. Bom dia a todos, mais uma vez, mais uma satisfação. O grupo sempre muito ativo, muito obrigado. Agradeço a nossa coordenadora, que eu peço para ela um pouquinho menos. Na realidade, esse não é o primeiro evento, é o 7º, né, que nós estamos fazendo dentro de uma formação. Esse aqui? É a 7ª aula. Exato, que é a continuação. Né? Então, eu fico bastante feliz, até por conta do palestrante de hoje ser quase um irmão aqui do consórcio. Ele tem muito mais tempo do que eu aqui, né? Conhece bastante a atividade, né? Agradeço muito a presença de vocês. Eu acho que é um tema que nem eu estava conversando com o nosso palestrante. Eu devo completar em janeiro, eu bato na madeira, 50 anos de serviço público, em janeiro agora. E já passei por tudo que vocês possam imaginar. Eu, num evento passado, inclusive citei até coisa que, de cunho pessoal. O racismo, de qualquer forma, é um absurdo que isso a gente esteja fazendo encontros disso, não deveríamos nem, ao contrário, é uma coisa extremamente
convívio natural, um país como o nosso, 200 milhões de pessoas, né? Eu tive, até por gratidão, na família, uma pessoa que foi, acho que meu norte, foi um senhor, a gente fala negro, mas ele era, eu até amava de paixão ele, porque foi quem deu iniciação de toda a brincadeira, futebol. Ele foi criado junto com meu pai, e até uma pessoa que eu ficava esperando a chegada dele em casa, né? Então, para mim, sempre foi uma coisa muito natural o convívio. Eu não podia nem desde pequeno entender isso, mas eu vou fazer 76 anos em janeiro também, e a coisa continua lamentável. Você pega o jornal hoje, se a gente abrir a manchete do diário hoje, o que você vai ver? Racismo e shopping, numa região como a nossa. Isso não pode acontecer mais, né? Então, é um tema acho que bastante interessante. E quando a gente fala que para os servidores públicos, o servidor, ele precisa ter uma concepção muito forte, uma ética de tratamento em todos os níveis, porque ele é o principal, ele é o regulador de tudo. O servidor público está em contato não só no serviço, mas durante todo o cotidiano dele, ele é um representante do poder público. Mesmo que à tarde ele saia e vai para um barzinho, ele não deixa de ser servidor público. Aliás, até na legislação tem várias coisas que o servidor tem obrigação, até para aprender, se for o caso, que o nosso palestrante pode até falar melhor disso. Então, quando eu tenho um evento como esse, eu fico aborrecido que o tema a gente tem que estar conduzindo, mas fico feliz que a gente possa fazer isso, né? É a mesma coisa a questão de outros que tem acontecido, e com tristeza, você continua vendo jornal, inclusive continua em futebol, em jogo. A coisa parece que quando você pensa que vai dar uma melhorada, ela continua voltando. Então eu fico extremamente feliz que a nossa coordenadora, Graça, deu uma saidinha, mas eu fico feliz que a gente tem a oportunidade de ter uma discussão aqui no consórcio. E outra coisa que eu falo, você tem noção disso. Para mim, os grupos de trabalho de mobilidade urbana, de segurança, saúde, educação, e este tema, para mim é tudo igual. Você trata da mesma forma. Então eu fico muito feliz com isso. Eu vou participar um pouco, vou pedir desculpa depois, você sabe como que é isso aqui, né? Tem várias atividades, mas agradeço muito. Muito obrigado a todos, um grande abraço. Agradecemos a senhora Andréa Miguel e o senhor Edgar Brandão pelo acolhimento e pedimos para que retornem aos seus lugares, porque vamos dar início à palestra de hoje. Quanto tempo de falar? Todo o tempo do mundo. Não. Quando eu assumi pela primeira vez a ouvidoria da polícia, em 20 de novembro de 95, Dia Nacional da Consciência Negra, eu assumi a ouvidoria pela primeira vez no governo Mário Covas. E eu fiz um discurso muito longo, ele falou para o cardeal de São Paulo: eu pensei que estava nomeando um ouvidor e estou nomeando um falador. Então não dá tempo, senão uns 30, 40 minutos depois a gente... Você sinaliza quando tiver os 30? Sim. Muito bom, então vamos lá. Vou fazer sua apresentação, tá bom? Para ministrar a palestra Discriminação Racial e o Papel da Segurança Pública, convidamos o professor Benedito Domingos Mariano, que é mestre em Ciências Sociais, graduado em Sociologia, foi diretor-secretário do Centro de Santo Dias de Direitos Humanos da Arquidiocese de São Paulo, primeiro ouvidor dos policiais do Estado de São Paulo, foi secretário municipal das prefeituras de São Paulo, Osasco e São Bernardo do Campo. Foi membro do Conselho Nacional de Segurança Pública. Foi também coordenador do Grupo de Trabalho de Segurança Pública do Consórcio Intermunicipal Grande ABC. Tem experiência na área de gestão de políticas públicas e atualmente é ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo. Senhor Mariano, fique à vontade para ministrar sua palestra. Obrigado. Bom, para a gente conversar, falar um pouco aqui para a gente conversar e falar sobre o tema de discriminação, de racismo e segurança pública,
eu queria iniciar relembrando aqui um pouco qual foi o formato da formação das polícias no Brasil, porque relembrar a história da formação das polícias nos ajuda a entender por que a maioria das vítimas da violência policial é da população negra. Isso tem um processo histórico, senão a gente não consegue entender as causas disso. A Constituição de 1824, a primeira Constituição no Brasil, do período do Brasil Império, ela estabelecia num dos seus artigos, se não me engano é o 179, que dizia assim o artigo, em linhas gerais: fica abolida a partir de agora, com a Constituição, a tortura, o açoite e o tratamento degradante e cruel. Se está na Constituição de 1824 que fica abolida a tortura, o tratamento cruel, degradante, é que antes da Constituição era permitido tortura, tratamento degradante e cruel. E contra quem da população de São Paulo esse tratamento era destinado? À população negra, né? Não precisou ter um artigo na Constituição para abolir a tortura, o tratamento cruel e degradante. Então esse é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para a nossa conversa. As nossas polícias, elas foram criadas no Brasil com algumas características, né? Uma delas, que infelizmente eu acho que ainda está presente, é fazer o controle social dos pobres, né? As nossas polícias têm um olhar preferencial para os pobres, sobretudo quanto para cometer violência policial, né? Nem todos os setores da sociedade brasileira sofrem violência policial. Quem sofre violência policial é pobre, né? O Brasil, então essa é uma das características da formação das nossas polícias. A segunda é que as nossas polícias foram formadas também para defender as oligarquias rurais, né? Então o traço oligárquico estava presente no início das nossas polícias e de uma forma direta e indireta está presente hoje na persecução penal, não só nas polícias, né? O traço oligárquico envolve ainda setores do Ministério Público, do Poder Judiciário. Num país em que demorou mais de 300 anos para considerar a população negra como ser humano, né? E como ser humano ter direitos, né? E com essa cultura de ter uma formação oligárquica, evidentemente que é contra a população negra que era dirigido o aparato repressivo criado no Brasil Império. Com a abolição tardia da escravidão, não é o último, mas foi um dos últimos países a abolir a escravidão, né? E
muito em razão de pressão da Europa, em especial da Inglaterra. Não foi uma decisão benevolente de quem comandava o país. Exigiu uma exigência da nova forma da relação do trabalho, do capital, que exigia força de trabalho salariado e não mais escravo, que estava deixando de existir no mundo inteiro. Essa população, que demorou quase 300 anos para ser abolida, para acabar com a escravidão, ela foi colocada à margem da sociedade. Porque quando o Brasil aboliu a escravidão, antes trouxe para trabalhar na agricultura, no espaço rural, milhares e milhares de europeus, principalmente italianos, para trabalhar no campo, para fazer aquilo que os escravos faziam, agora no trabalho assalariado. Então se libertou os escravos, mas deixaram eles sem trabalho, porque a maioria, os 100%, só sabiam trabalhar na agricultura. Então toda vez que a gente usar ou ouvir falar da palavra sujeito marginal, a gente tem que sempre estar referendando esse período, porque marginal é estar à margem da sociedade. E toda essa população, se não tem trabalho, foi colocado à margem da sociedade. Então existe um estereótipo cultural que vê o negro como marginal. Isso é cultural, e veio desde quando ele deixou de ser escravo e não conseguia trabalhar, agora como, abre aspas, cidadão livre. É um cidadão livre que não consegue trabalhar porque tem outras pessoas de outros países que vieram fazer aquilo que ele fazia. Então o racismo, ele é no Brasil enraizado há muito tempo, e evidentemente o setor de segurança pública, as polícias, elas é que representam a parte visível do Estado. Se o Estado é autoritário, se o Estado comete arbítrio, quem mais identifica ou quem mais visibiliza esse lado arbitrário do Estado são as forças policiais. Então, não é por acaso, não é coincidência que a maioria das ações de violência policial, ainda hoje, no século XXI, recai contra a população pobre e negra. Não é só pobre, é pobre e negra. Se a gente não entender isso, nós não vamos conseguir criar mecanismo para gradativamente ir diminuindo o racismo, a discriminação no país. Isso passa fundamentalmente para reforçar essa referência histórica na formação dos policiais. Quando eu fui ouvidor pela primeira vez, eu disse uma frase que muitas vezes o policial negro é mais violento com a população negra do que um policial branco, porque subjetivamente ele acha que vira branco batendo em preto. Então, essa é uma questão importante para aprofundar nas escolas de formação. Eu consegui um espaço na década de 90, quando eu fui ouvidor,
de levar gente do movimento social, popular e sindical para falar com os policiais, em especial na Polícia Militar. E eu levei o deputado Vicentinho, daqui da região, né, que era presidente da CUT, né. Foi um escândalo, né, um bom escândalo, né, para que os policiais ouvissem de uma liderança pública, né, de uma das principais centrais sindicais do país, a visão dessa central com relação à ação da polícia em situações de conflito com os trabalhadores. Até hoje, o Vicentinho lembra desse episódio. Tinha uns 200 oficiais da Polícia Militar. Esse tipo de iniciativa, ela tem que ser muito ampliada. Eu diria que na estrutura curricular da formação de soldados, de sargentos, na formação de oficiais na Academia do Barro Branco, deveria ter uma disciplina e uma carga horária maior para a questão do racismo no Brasil, e que essas aulas fossem ministradas por lideranças da sociedade civil, né? Para quebrar preconceito da polícia com relação à sociedade civil e também quebrar preconceito da sociedade civil com relação à polícia, e a partir desse diálogo a sociedade civil ajudar a polícia a quebrar os seus preconceitos históricos com relação à população mais pobre e à população negra no país. Infelizmente não se discute esse tema. Eu vi no tempo que eu milito na polícia, há uns 30 anos, eu vi uma única vez uma tese para o curso superior de polícia de um tenente-coronel, que a tese era racismo e polícia, uma tese muito corajosa, né? E ele foi na ouvidoria e pegou alguns dados da nossa pesquisa para desenvolver esse trabalho. Bom, então, fazendo esse histórico mínimo aqui, eu queria dizer que na minha gestão na ouvidoria, eu tenho um mandato de 2 anos, podendo ser reconduzido por mais 2 anos. Eu entrei em fevereiro do ano passado, então eu tenho mandato até fevereiro do ano que vem, podendo ser reconduzido se passar pelo processo de lista tríplice no Conselho Estadual de Defesa da Pessoa Humana. Nesse período agora da ouvidoria, eu tenho priorizado duas grandes dimensões no trabalho. A primeira, que é inerente à atividade da ouvidoria, é diminuir a letalidade policial. A letalidade policial no estado de São Paulo ainda é muito alta, né? Só perde para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro, a gente perde tudo no Rio de Janeiro, é coisa absurda o que acontece de letalidade no estado do Rio de Janeiro, ainda mais agora com o governador fazendo um discurso, né? E até indo de helicóptero, dando tiros de helicóptero, né? Então, tirando o Rio de Janeiro, a letalidade de São Paulo ainda é a segunda maior do país. A segunda prioridade, ou dimensão do trabalho da ouvidoria, é a valorização profissional, né? As nossas polícias são mal pagas, das 3 polícias, né? Polícia que recebe pouco acaba no dia de folga
fazendo um serviço extra para complemento salarial, né? E fazendo um serviço extra, ele dorme pouco, ele tem pouco contato com a família, ele se torna mais agressivo, e isso tem resultado lá na ponta. Porque quando o policial não está bem, está agressivo, né, em quem ele vai descontar a sua agressividade? Qualquer um da sociedade? Não, nesse que historicamente está à margem da sociedade, né? Ou tem um estereótipo de marginal. Então, assim que eu entrei na ouvidoria, nós queríamos entender como se deram as ocorrências de morte em decorrência de intervenção policial no ano de 2017, um ano antes de eu assumir. E nós tínhamos na ouvidoria, felizmente, 80% de documentos, principalmente de laudos técnicos da Polícia Técnica Científica, de 80% de todas as ocorrências de civis mortos pela polícia do ano passado, né, de 2017. Então, nós fizemos um amplo estudo, demorou 6 meses, analisando ocorrência por ocorrência, lendo o laudo de local que indica as circunstâncias em que se dera a ocorrência, laudo balístico que indica quantas armas os policiais tinham em determinada ocorrência, quantas armas eventualmente tinham as pessoas que foram mortas, e laudo de necrópsia que indicava por onde entraram os projéteis nos corpos das vítimas, né? Esses documentos são fundamentais para entender uma ocorrência policial. Em 2017, a polícia matou em São Paulo 940 pessoas. Havia uma curva ascendente da letalidade policial a partir de 2014, que teve como o principal dado 2017, com 940 pessoas mortas. A ouvidoria analisou 756 dessas mortes, né? Então dá aí 81%. E esse trabalho resultou numa revista que eu vou deixar aqui, já deixei uma com a coordenadora do GT aqui de Igualdade, e deixar um com o secretário executivo do consórcio, né, que é a pesquisa sobre o uso da força letal por policiais de São Paulo e vitimização policial em 2017. Aqui a gente consegue analisar a letalidade policial no estado, levando em conta não só a capital, mas a grande São Paulo, as cidades do interior, as regiões do interior, onde se deram a letalidade policial. Depois, e isso está no site da ouvidoria, também está em mídia. Em Minas Gerais, essa pesquisa traz o seguinte: 99,9% das pessoas que são mortas pela polícia são pobres, né? A escolaridade aqui das vítimas, né? Dá para afirmar que a maioria dos mortos são pobres. Das pessoas mortas, apenas 2 tinha o ensino superior completo, uma o superior incompleto, e as outras ou eram do ensino médio, a maioria do ensino fundamental, ou analfabetas. Esse é o perfil das vítimas da violência. E nós fizemos um corte aqui na pesquisa
relacionada à cor de pele e raça das vítimas, né? Então, das pessoas que foram mortas em 2017, 65% eram negras e 35% brancas, né? E dessas pessoas mortas que eram negras, mais de 60% eram jovens, né? Então, resumindo aqui esses dados, a violência policial letal atinge prioritariamente os jovens negros e pobres, né? Esse é o resumo da pesquisa. Semana passada, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública lançou o anuário da situação da segurança no país inteiro e deu um dado importante: diminuiu 10, 12% as mortes violentas no país, mas aumentou em quase 20% a letalidade policial. E o perfil das pessoas que são mortas no país inteiro pela polícia, basicamente é esse que eu estou dizendo aqui, né? Ou seja, os dados de São Paulo refletem um pouco a realidade do país inteiro. Então, como nós estamos aqui conversando com servidores públicos dentro do, talvez o mais importante consórcio de prefeituras do país, né? Poucas experiências no país de consórcios. Recentemente, a região do Nordeste criou um consórcio da região do Nordeste com os governadores. Mas tudo que se cria de consórcio no país tem como referência o consórcio do Grande ABC, né? Isso aqui é um marco importante do ponto de vista da gestão pública no país, que consegue reunir prefeitos de 7 cidades, que, independente da posição ideológica do partido político, consegue conversar, estabelecer diretrizes para pensar a região, né? Isso é um legado fundamental, principalmente quando muitas vezes na relação política se trata o adversário como inimigo, né? Então eu acho que a existência do consórcio é um paradigma para o debate político no estado de São Paulo e no país inteiro. Então, eu acho que na esfera do poder executivo municipal, que não dialoga diretamente com a estrutura da segurança pública, diferente de outros países, nos Estados Unidos, vários países da Europa, existe a persecução penal municipal, né? Então, vai se encontrar em outros países promotor público municipal, né? Polícia municipal. No Canadá tem mais de 50 polícias municipais, né? Essa cultura não existe no Brasil e eu acredito que não vai acontecer nos próximas décadas, né? Porque nós temos uma cultura da persecução penal ser estadual ou federal. Por isso nós temos Ministério Público Estadual e Federal, né? Juiz estadual e federal e polícia estadual e federal, né? Nós conseguimos, depois de muito tempo, aprovar uma lei federal que ficou conhecida como Estatuto das Guardas Civis Municipais, para criar uma identidade nacional para as guardas civis municipais, né? Na lei está previsto que ela poderá
com o tempo, virar uma polícia municipal preventiva e comunitária, porque as diretrizes dessa lei estabelece que a função da guarda, as atribuições da guarda é fundamentalmente preventiva e comunitária. Mas na prática não acontece isso, né? Eu fui um dos autores dessa lei, tive o privilégio de estar dialogando no Ministério da Justiça e sei as 18 atribuições previstas lá na lei que criou o Estatuto da Guarda. Em nenhuma das atribuições está escrito que cabe às guardas municipais realizar policiamento ostensivo repressivo, né? Mas há uma quantidade enorme de guardas municipais que fazem questão, e fazendo uma leitura, no meu entendimento, equivocada da lei, que agora com essa lei a guarda pode fazer policiamento ostensivo repressivo, né? Eu sei que algumas cidades têm. Eu fui secretário 2 vezes na capital de São Paulo, fui secretário em Osasco e fui secretário por 6 anos em São Bernardo do Campo. No período em que eu fui secretário, eu extingui as chamadas rondas ostensivas municipais, né? A característica das rondas não é fazer policiamento preventivo, que isso é previsto para as guardas, mas fazer policiamento ostensivo, né? A Romo de Osasco, minha cidade, né, foi fazer treinamento no 1º Batalhão de Choque da Polícia Militar na Rota. Então, esse setor da Guarda de Osasco quer ser em Osasco ou fazer em Osasco, na esfera municipal, que faz a rota. Não tem função nenhuma legal, constitucional, de uma guarda municipal fazer as atribuições da Polícia Militar, em especial de uma unidade de elite, né? Mas, enfim, até para dar uma resposta, abre aspas, para a sociedade, muitos prefeitos acabam criando essas unidades nas suas guardas municipais. Eu, quando fui secretário em São Paulo, uma guarda com mais de 6.000 no seu efetivo hoje, quando eu assumi ela tinha 4.000. No primeiro mês eu extingui a Romo de São Paulo e tinha mais de 150 viaturas. E eu me lembro que eu dizia que São Paulo criou a Romo e a guarda perdeu o rumo. É evidente que isso muitas vezes sofre resistência na própria corporação, na instituição, mas nós temos que enfrentar esses conflitos e colocar em prática aquilo, quando estamos na gestão pública, aquilo que a gente acredita como política democrática e cidadã para a área de segurança, mesmo para a guarda, que tem função complementar na segurança pública. Então, voltando, os municípios não têm uma relação direta com as polícias estaduais, né? Mas é possível que os municípios façam convênios, por exemplo, e aqui muito mais através do consórcio, né? O comando de policiamento de área do Grande ABC fica aqui nessa cidade, né? E o consórcio do Grande ABC também fica aqui nessa cidade, né? Aproveitando a estrutura do consórcio, é fundamental discutir com os comandantes da Polícia Militar responsável pelo policiamento de toda a região, né? De o grupo de igualdade
racial, por exemplo, ir falar nas preleções, nos quartéis, nos batalhões aqui da região, né? Estabelecer um diálogo para discutir outros temas que não é do cotidiano das polícias e que a presença da sociedade civil, de grupos como esse, dialogando com a polícia, vai contribuir para que a polícia tenha uma atuação menos preconceituosa com relação à população negra, né? E aí, evidentemente, com relação às guardas municipais, aí pode ter uma relação mais direta de esse GT, por exemplo, de igualdade racial, estabelecer diretrizes, né, na formação da guarda, no policiamento preventivo da guarda para a questão racial. Das 7 cidades da região, se não me engano, hoje só uma ainda não tem guarda municipal, todas as outras têm. Foi criado? Foi criado, está em treinamento lá no centro. Pronto. Aliás, eu queria aproveitar que eu vou precisar sair e já vou fazer uma colocação. No centro de formação existe alguma cadeira específica para o assunto que a gente está tratando? Na formação, isso é bom lembrar. Sabe que quando eu fui secretário aqui, nós criamos o GT de segurança e conseguimos aprovar com os prefeitos uma coisa extraordinária que não existe em outras regiões do país. Nós criamos um Centro Regional de Formação de Guardas Municipais, né? O prefeito de São Bernardo cedeu o prédio, né? E o consórcio aprovou um recurso bastante razoável na época para a formação e criação do Centro Regional. Tem 1 milhão por ano. Tem representantes das 7 cidades, mesmo ainda não tendo guarda. Rio Grande. Os 40 de Rio Grande da Serra que estão migrando estão em formação lá, são 4 meses. Nós aprovamos, quando nós criamos o Centro Regional de Formação, uma grade curricular nova, e a questão da discriminação racial era um dos temas fundamentais na formação dos guardas. Eu espero que ainda continue. Eu estou fora da região há uns 5, 6 anos, mas com certeza essa era uma das questões que estavam colocadas na formação da Guarda Municipal. Então nós temos muito ainda que caminhar para que o Brasil diminua o seu preconceito contra a população negra, que ainda existe, né? Que ainda está presente. E, evidentemente, para o setor de segurança pública, é fundamental diminuir esse preconceito, porque ele se relaciona à morte de pessoas, em última análise, quando a violência é uma violência letal. Então, queria parabenizar o GT de Igualdade por trazer esse tema, né? Não dá para discutir igualdade racial sem falar em segurança pública, sem falar em violência policial, e é no debate, na formação, que nós vamos gradativamente construindo recomendações, sugestões ao poder público, municipal e estadual, para que nós tenhamos cada vez mais gestões em todas as esferas do governo, pautada na legalidade democrática, pautada nos valores democráticos. Então, coloca a ouvidoria da polícia à disposição do GT para trocar informações, para passar dados que nós temos. Por exemplo, nessa revista eu consigo fazer um corte
dessas 65% de pessoas mortas em 2017, que são da população negra, quantos são da região do Grande ABC, né? Que evidentemente não está aqui na pesquisa, mas a gente pode, né, fazer esse corte e ir acompanhando a questão da violência policial letal na região. A cada 3 meses, a cada 2 meses, a gente pode... A ouvidoria tem bastante espaço de informação, porque é um órgão que faz controle social e é um órgão que está vinculado ao gabinete do secretário, que possibilita a gente ter acesso às informações, né? É vinculado e não subordinado ao gabinete do secretário. Então, um órgão independente de controle social acaba tendo muitas informações no setor que o órgão trabalha. Então, coloco a ouvidoria da polícia inteira à disposição aí do GT para a gente, a partir de agora, trocar mais informações, né? E por último, eu queria também dizer que nessa dimensão de também cuidar da valorização policial, na minha gestão vai sair 2 pesquisas. Uma é dessa, sobre o uso da força por policiais, e a segunda pesquisa que nós estamos terminando, apresentei ontem para o General Campos, secretário de Segurança Pública, uma pesquisa, a primeira pesquisa feita em São Paulo sobre suicídio policial. Nós analisamos todos os suicídios de policiais em 2017 e 2018, traçamos um perfil dos policiais que cometem suicídio, analisamos o que as instituições trazem de suporte à saúde mental dos policiais, fizemos entrevista de campo com familiares e colegas de trabalho dos policiais que cometeram suicídio, que foi importante para a gente indicar minimamente hipóteses de motivações, ou motivação do suicídio policial. E por fim nós fazemos recomendações ao governo que tange ampliar o suporte de saúde mental na Polícia Civil, na Polícia Militar e na Polícia Técnica Científica. O que esse tema tem a ver com o nosso tema aqui de discriminação racial ou racismo e segurança pública? Evidentemente que se os policiais civis e militares não tiverem problema de saúde mental, isso com certeza estabelece uma relação diferente no tratamento com a população. E ao contrário, se o policial estiver cada vez mais estressado, isso dialoga com a violência que ele comete na rua, né? Então esse é um tema importante, né? Hoje, o suicídio policial leva à vitimização policial muito mais do que as mortes de policiais em confronto, em ocorrências, né? Na Polícia Civil é a primeira referência de vitimização de policiais civis no Estado é o suicídio, né? Então esse é um tema importante que a ouvidoria, através disso, mostra que nós também, evidentemente, temos uma preocupação com a vitimização policial, com a saúde do policial, né? E a saúde do policial passa por programas relacionados à saúde mental, e passa também a saúde
dos policiais, para ter policiais com a cabeça cada vez mais aberta para entender os conflitos e as diferenças na sociedade e para que não tenha uma ação dirigida, principalmente quando se fala em letalidade, para um setor específico da sociedade. Então, infelizmente, esse é um tema que ainda vamos discutir por muito tempo, mas a gente passa a ter uma consciência mais crítica e ajuda a pensar a gestão quando um consórcio de 7 cidades cria um GT para discutir essa questão e com certeza vai contribuir para que esse tema não passe sem ser devidamente refletido aqui no Grande ABC. Então, obrigado pelo convite, à disposição.